TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Olá, estamos iniciando o nosso programa Janela do Céu, trazendo mais uma novidade, mais um testemunho de vida, para que você possa se sentir encorajado pelo Senhor a praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos trazido, porque Deus ele tem grandes obras na nossa vida. E aqui, então, nós convidamos o nosso irmão Paulo Sanchotene para trazer uma palavra, para trazer um testemunho de como começou a sua vida com o Senhor. Todos nós temos um início que é muito marcante para cada um de nós, no novo nascimento, no batismo. Agora eu vou perguntar para ele como é que foi esse início, né, essa vida com Cristo, qual era aquele momento que você sentiu a necessidade de buscar o Senhor. Muito interessante, né, quando Deus traz essa oportunidade, né, para a gente relembrar, né, de onde Deus nos tirou, né, porque eu creio assim, né, Elisana, que gratidão, né, é algo que Deus precisa manter muito vivo, né. Então, quando eu soube disso, né, e desse convite, né, para compartilhar os feitos, né, isso me traz muita alegria, né, porque às vezes a gente esquece de tudo que Deus já fez, né, de tudo aquilo, né, que a gente sentia, né, e que hoje não sente mais, né. Então Deus me escolheu há 9 anos atrás. Nós estávamos, né, numa fase assim de bastante sofrimento, né, bastante dores, né. Nós tínhamos uma empresa, um casamento, uma saúde, né. Todas essas áreas debilitadas, né? Para ser mais claro, nós estávamos fracassados nas 3 áreas, né? Então a gente estava tentando, né, pelas nossas próprias forças, né? Eu sempre digo que a minha vida era um baile de máscara, assim, né? Era tudo falso. As pessoas olhavam, né, para minha vida e da minha esposa, e nós tínhamos uma aparência assim de um casal perfeito, né, de uma empresa perfeita, e era tudo falso, né? Nós sofríamos muito, né? Eu tinha muita depressão. A minha vida eu oscilava entre eufórico e deprimido, né? Tinha certos tópicos que eu era eufórico. Aí depois eu estava né? Então eram tantos sentimentos assim, né, que a gente vê hoje assim, que é maravilhoso a gente ser escolhido por Deus, né, para que Deus comece a fazer uma obra dentro de cada um de nós, né? Então toda essa fase, todos esses 9 anos assim, eu vi Deus, né, mostrando uma realidade daquilo que Ele quer e mostrando a falsidade, né, que é ter uma vida totalmente na areia, totalmente falsa, né, que a gente não tinha amparo, né? A gente não tinha, né, umas bases, a gente contava com sonhos, com bastante ilusões, né? Então tem um versículo bíblico, né, que foi dito por Davi, né? Foi bom ter sido afligido, né, para aprender os decretos, né? E hoje eu tenho a realidade disso, né? Eu sou muito grato, né, por tudo que
eu passei, né? Porque tudo foi necessário, né? Era isso. Tá? E você aceitou Jesus num grupo familiar? Alguém fez um convite? Como é que foi esse primeiro passo inicial? Sabe assim, Elisama, na nossa vida, né, foi tudo muito rápido, né? Nós já trabalhávamos na Companhia do Sono, né? E eu vi Deus fazendo coisas, né? Na vida do Ábel, da Lúcia, do Rérison, né? E eu vi que tinha algo ali diferente, né? E aí quando me comentaram que eu poderia ter um grupo familiar na minha casa, né? Mas inicialmente eu fiz aquilo para contentar os homens, né? Porque o pessoal da fábrica tinha, sabe? E aí Deus usou essa estratégia, né? Então quando esse próprio grupo ele começou na minha casa numa terça-feira, né? Que não interferia. Aí depois o Senhor puxou para sábado, né? E aí Deus começou a trabalhar em mim, né? E eu comecei a ver assim, né? O poder que Deus tem de transformação, de cura, né? Não só na minha vida, né? Porque o grupo esse que começou na minha casa, Deus começou a trazer muitas pessoas. E eu fui pego, né, por uma obra que Deus fazia em mim e que Deus fazia, né, mas nos outros, né? E foi uma estratégia que Deus, né, começou a produzir em mim, né, para mim ter amor pelo próximo, né, que eu nunca tive, né? Quando Deus chegou na minha vida, eu era um homem extremamente egoísta, né? Prepotente, arrogante, né? Me achava o suprassumo, mas o meu resultado era todo ele péssimo, né? Então Deus colocou no meu coração, né, um grande amor pelos grupos familiares, né? Porque foi ali que eu fui ganho, né? Porque eu tenho certeza assim que eu jamais entraria, né, na igreja se não fosse, né, por esse meio. Então Deus colocou, né, mas esse amor, esse zelo que Deus colocou no meu coração, né, pelos grupos familiares, porque é uma estratégia divina. É algo, né, que tu senta com poucas pessoas, tu consegue falar, tu consegue tirar dúvidas, tu consegue ser aconselhado por Deus, né? Então essa nossa história, esse início, né, foi ali, né? Então ali nós somos batizados, ali depois a própria igreja de Bento, né, começou lá em casa, a de Canela também, né? E eu vejo assim a visão maravilhosa de Deus, né? Porque isso é uma estratégia que a gente é pego por ela, porque ela vem do próprio Senhor, né? Você falou antes que se não fosse por esse meio do grupo familiar, né, dessas pequenas reuniões, você não chegaria à igreja. Muitas pessoas, elas têm aquela resistência, né, de entrar numa igreja, né, já vão pedir dinheiro, já vão me enganar. E no grupo familiar não, né, porque é algo mais de casa, né, algo mais íntimo, que a pessoa chega, pode expor suas dúvidas, né. Muitas pessoas também compartilham que se não fosse através do grupo familiar, talvez elas não estariam na casa do Senhor, porque é um meio mais próximo, né, delas se achegarem a Cristo, né? Sabe que isso eu tenho muita clareza disso hoje, né? Uma das coisas que eu vejo assim no grupo familiar, que ele não exalta ego, né? Então, né, mesmo lá em Canela, por exemplo, a gente foi 2 anos e meio a Nova Petrópolis por 2 pessoas. Então a gente jamais fica
né, com fama. E o pregar para 2 pessoas é muito mais difícil do que tu pregar para 100. Né? Então, né, mas a gente cresce muito com isso também, e a gente vê aquelas pessoas que são participantes dos grupos, né, dos próprios grupos, como elas crescem, né? Eu sempre vejo isso como um pequeno restaurante, né? Que ele tem 4, 5, 6, 10, 12 pessoas que ele tem que dar comida, né? Então ali ele cuida, ele faz aquela, né? Mas aquela quantia, né? Pequena, com qualidade, com zelo, com amor, ele serve bem. Então eu cada vez que eu falo dos grupos assim, eu fico, né, mas encantado, porque eu vejo Deus atuando ali. Eu vejo Deus transformando vidas, né? Pessoas que se amavam, que não se amam mais, pessoas que só pensavam em si, aí daqui a pouco elas já querem abrir a casa mesmo, né? Mas elas querem convidar pessoas, né? Porque elas estão vendo o que Deus faz nelas, né? Então, esse pequeno restaurante, né? Porque também pode ser um pequeno posto de saúde, né? Que o templo é o hospital central, e aqueles pequenos grupos os postinhos desse, né? Que é para auxiliar também. Então, né, também a gente vê as pessoas comendo, elas fazendo, né, como é que eu vou te dizer assim, curativos, sendo, né, tratadas por Deus, mas através da sua, né, da sua palavra, né? Então eu vejo assim são pequenos grupos cuidadosamente, né, sendo cuidados por Deus assim com bastante zelo, né? Então a gente vê que isso vem de Deus, né? Porque os homens eles gostam de púlpito, gostam de microfone, gostam de câmeras, né? E essa estratégia assim, eles faz com que aquelas pessoas que, como eu, né, bastante orgulhosas, que achavam que jamais poderiam ir numa igreja, né, até pelos maus testemunhos, né, por as pessoas, né, usarem mal a própria palavra com outros fins, né? Mas o grupo familiar, eu sempre digo, né, que convidar uma pessoa, né, para ela ir na casa de outra pessoa não é fácil, né? Mas tu convidar ela para ir numa igreja, ela já pensa, né? Mas tu convidar ela para ir na tua casa, né? Então é uma estratégia divina, né? Amém. Então nós vamos continuar falando com o irmão Paulo depois dos nossos comerciais. Janela do Céu.